Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso de Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. Estamos aí no módulo 10, tratando de administração de discos e volumes e de criptografia no Windows Server 2012. Nessa lição de número 5, nós vamos ver sobre gerenciamento de discos e volumes. Exemplos práticos, parte 3. Nós já começamos, na aula anterior, aprendemos a criar uma partição simples em um disco básico e convertemos os 3 discos básicos existentes no servidor com o qual estamos trabalhando para discos dinâmicos, justamente para poder criar esses volumes e exemplos dessa e das próximas lições. Nessa lição nós vamos ver vários exemplos práticos. Nós vamos aprender a criar um volume simples e depois expandir, aumentar o tamanho dele. Claro, desde que exista espaço disponível no disco. Como expandir um volume simples. Como reduzir o tamanho de um volume também é possível, desde que o espaço dele não esteja todo ocupado. Como criar e configurar um volume estendido, que é aquele volume que ocupa espaços iguais em... não precisa ser espaços iguais, mas ocupa espaço em mais de um HD. Como criar e configurar um volume distribuído, esse sim é aquele que ocupa espaços iguais em diferentes, em 2 até 32 HDs. Criar um volume distribuído, que aí é um RAID 5, aí tem tolerância à falha. Como criar um volume espelhado e como espelhar um volume já existente. Então, eu vou fazer vários exemplos práticos com vocês. Vocês vão ver que não tem nada de muito difícil. O principal, mais uma vez, é conhecer bem a teoria. Os tipos de volume, características de cada um, pode ocupar espaço igual, diferente, em quantos discos, tem paridade, não tem paridade. Então, conhecendo a parte teórica, a parte prática fica muito fácil. Vamos então lá para o servidor com o qual estou trabalhando e vamos fazer esses diversos exemplos práticos propostos. Vamos ao trabalho então. Muito bem, estou aqui no servidor que eu estou utilizando para os exemplos do nosso módulo 10 e tem aqui o console personalizado de gerenciamento de discos que nós criamos em uma das lições anteriores. Vou abrir ele e vou para o primeiro exemplo proposto para a nossa lição, que é a criação de um volume simples em um disco dinâmico. Tenho aqui 3 discos dinâmicos, poderia criar o volume simples em qualquer um deles. Vou criar nesse primeiro aqui. Como é que eu crio um volume simples? Venho aqui onde diz espaço não alocado, ou seja, não está utilizado por nenhum volume. Clico com o botão direito do mouse, vem essa opção aqui, novo volume simples. Abre aquele assistente para a criação de volumes. A primeira tela do assistente é apenas informativa. Clico em avançar. A primeira coisa que ele me pede é o tamanho em megabytes do volume que eu quero criar. Então ele diz, tem aqui 915.713 megabytes. O tamanho mínimo que você pode criar é um volume de 8 megabytes. E aqui é para mim digitar quantos megabytes eu quero. Como é apenas a título de exemplo, não é um volume que eu vou usar depois em produção, eu vou criar aqui um volume de 1024 megabytes que corresponde exatamente a 1 gigabyte. Então, especifica o tamanho do volume, clica em avançar. Nessa tela você tem que atribuir uma letra de unidade para o volume. No nosso caso, vou escolher aqui uma letra X, apenas tipo de exemplo. Você pode atribuir uma letra, pode associar com uma pasta vazia, já comentei o que significa essa opção, ou pode simplesmente não atribuir nenhuma letra, fazer isso no momento futuro. No nosso caso, nós já vamos atribuir uma letra a esse volume de 1 GB que nós estamos criando. Clica em avançar. Aqui eu posso não formatar esse volume, se eu não formatar ele não vai estar disponível para uso de imediato, ou formatar. Sistema de arquivos, vamos ao NTFS, aqui tem FAT32, mas não caberia aqui, já também falei bastante para vocês de FAT32, é um sistema muito antigo e a única justificativa de criar um volume com FAT ou FAT32 seria se alguma aplicação antiga, algum software antigo que você ainda usa na empresa tenha necessidade de ter um volume com FAT ou FAT32.
Tamanho da unidade de alocação padrão, isso aqui era uma coisa importante, vai ter uma lição só sobre isso. Na época do FAT 32, quando tinha o problema de fragmentação do HD. Aí quanto maior o tamanho da unidade padrão de alocação, maior poderia ser o desperdício de espaço e a fragmentação. Mas não se preocupem com isso agora, deixa padrão, que vai ter num vídeo aí eu vou falar bastante sobre fragmentação. Rótulo do volume, vocês pode dar é o nome que vai aparecer lá quando você abre o Windows Explorer ou o computador, aparece associado ao volume. Vou chamar aqui de VolSim, abreviatura de volume simples, né? VolSim 01. Normalmente na empresa você vai dar um nome que seja um indicativo do que, para que vai ser usado aquele volume. Por exemplo, docs da contabilidade, docs contábil, alguma coisa assim, né? Deixe marcada essa opção executar uma formatação rápida, que daí ele vai formatar rapidamente o volume e já vai deixar ele disponível para uso. E você pode aqui no momento da criação já ativar a compactação de arquivos e pastas. A compactação do Windows Server funciona muito bem, economiza uma boa quantidade de espaço, arquivos.doc, arquivos de imagem, ele consegue compactar num percentual muito grande e é transparente para o usuário. Não é que ele vai compactar em formato .zip, não. Ele vai já gravar no volume o arquivo usando um algoritmo de compactação, mas para o usuário é transparente. Se o usuário gravar um .docx, lá um documento Word, vai continuar sendo docx. E o usuário abre e usa normal. Então eu sempre recomendo usar e não usar essa opção de ativar a compactação. E um mito que existe aí do pessoal é que a compactação vai deixar lento o uso dos arquivos. Isso é bobagem, pessoal. Não existe isso aí. Pode ativar sem medo e sem problema nenhum. Então, defini as opções que eu queria. Clico em avançar. Chegamos na tela final do assistente. Nessa tela ele vai me dar um resumo aqui, né, das opções que eu escolhi. Caso eu queira alterar alguma dessas opções, é só usar o botão voltar, ir até a etapa onde eu quero alterar e concluir o assistente. No caso aqui não temos nada para alterar, simplesmente vou clicar em concluir e vamos aguardar um pouquinho que ele vai criar o volume, vai formatar e vai nos mostrar aqui o volume. O volume X, 1 GB, 1024 bytes, íntegro, ou seja, não está com problema nenhum, está pronto para uso. Se eu abrir o computador aqui, vem aqui em computador, vamos ver que já existe um Drive X aqui, ó, prontinho para ser utilizado. Evidentemente que se eu abrir ele não tem nada nele, acabamos de criar, né? Aqui eu poderia criar pastas, arquivos, compartilhar pastas, aliás, compartilhamento é assunto do módulo 11, né? Mas enfim, tá aí o nosso Drive com 1 GB disponível para uso. Tá legal? Muito bem, essa foi o primeiro exemplo dentro daquela lista de exemplos que nós propomos lá, de exemplos práticos para fazer para essa lição. O próximo é como expandir o volume. Vamos supor que eu queira aumentar. 1 GB foi muito pouco, eu vou precisar, sei lá, 2 GB, 3 GB. E aí eu posso estender esse volume simples para aumentar o tamanho dele. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar espaço não alocado de qualquer uma dessas áreas aqui, ó. Mas no caso eu vou pegar desse mesmo disco aqui apenas para expandir ele, tá bom? Então vamos adicionar mais 1 GB, mais 1024 MB para ele ficar com 2 GB. Como é que eu faço isso? Você clica com o botão direito do mouse no volume, qualquer lugar do volume aqui, e no menu de opções tem essa opção aqui, ó, estender volume. Aí ele vai abrir um assistente para extensão de volumes. Vamos lá, primeira etapa é apenas informativa, clica em avançar, e aí ele pergunta, de qual disco você quer estender, você quer usar espaço para aumentar esse volume. Por padrão ele vem sugerido o próprio disco onde o volume está, que é o disco 1 aqui, ó. Eu vou aceitar e aqui ele me diz, ó, o quanto tem de disponível para aumentar esse disco, quantos megabytes tem. No caso eu quero adicionar mais 1024 megabytes. Então, aos 1024 existente, eu vou adicionar mais 1024, ele vai ficar com 2 GB. Se quisesse adicionar espaço de outro disco, daí já você transformaria ele num volume
agora me fugiu a palavra aqui, num volume estendido, ou seja, que ele usaria espaço de 2 ou mais discos. Não é o nosso caso aqui, eu quero apenas, vou usar espaço do mesmo disco onde ele está, então ele simplesmente vai aumentar de tamanho aqui, tá bom? Então, escolhi 1024 do próprio disco 1, clico em avançar e aqui ele me dá um resumo, ó. Você selecionou as seguintes configurações, do disco 1, 1024 a ser adicionado aos 1024 já existentes. Então vai ser, na verdade, 2048 MB, os 1024 quando criamos, mais 1024 que estou adicionando agora, 2048 MB é exatamente 2 GB. Só clicar em concluir e rapidamente ele adiciona mais os 1024 MB e agora, olha aqui, ó, ele está com 2 GB. 1 GB da criação, mais 1 GB da extensão que nós fizemos agora. Vocês viram que é bastante simples, né? E outra coisa que você pode fazer, você pode reduzir um volume. Ele não está ocupando tanto espaço quanto eu precisava e tem espaço livre aqui e eu quero pegar aqui 512 MB e quero liberar esse espaço para vou usar em outro disco, em outro volume, perdão. Também é bastante simples. A única questão que você tem que ter em conta é o seguinte, para reduzir tem que ter esse espaço livre. Por exemplo, você vem aqui no computador e vamos olhar aqui como é que está o uso do Drive X. Ó, Drive X de 2 GB e tem 1,95 livre. Opa, então dá para reduzir o tamanho dele. Se ele tivesse todo ocupado, não teria como reduzir, porque aí os arquivos que estão no espaço que você está tirando iriam para onde? Não tem. Então tem que ter espaço livre para poder reduzir. Tendo espaço livre, vamos tirar 512 MB dele para ele ficar com 1,5 GB. Como é que reduz? Também bastante simples. Clica com direito nele, diminuir volume. Aí, vocês viram que rapidamente ele abriu uma janelinha ali consultando o espaço para ver se tinha espaço disponível para redução. E ele me dá aqui o tamanho máximo que a gente pode reduzir do disco. Até 1656 MB, que é o que está livre, que ele nos permite reduzir. Então vou reduzir aqui 512 MB. E aqui ele nos mostra o tamanho que vai ficar depois da redução. 512 MB é meio GB, ele tinha 2 GB, vai ficar exatamente com 1,5 GB. Então, digito quantos MB eu quero reduzir e clico em diminuir. Ó, de 2 GB ele voltou para 1,5 GB. O meio GB que nós tiramos voltou aqui como espaço não alocado. Vocês viram que as operações são bastante simples, não temos assistentes que nos ajudam, não tem grandes complicações. Vamos agora dentro da proposta aí do curso para a criação de um volume estendido. O que é um volume estendido? Relembrando que nós já vimos em detalhe lá no módulo, na lição 2, né, desse curso. Ele é similar a um volume 7 nos discos de armazenamento básico. O que é o volume estendido? Ele usa espaço de no mínimo 2 discos e no máximo 32 áreas de espaço não alocado em diferentes discos. Pode combinar áreas de diferentes tamanhos e não tem redundância falha. Então o volume estendido eu posso pegar um espaço aqui, mais um espaço aqui, mais um espaço aqui e espaços diferentes em discos diferentes inclusive. E ele não tem nenhuma tolerância falha. Vamos supor que eu vá criar um volume que usa 1 GB aqui, 1 GB aqui, 1 GB aqui, 1 GB aqui, 1 aqui e 2 aqui. Só para salientar que ele pode pegar espaços diferentes, né, em diferentes discos. Então ele vai ficar com 1 GB, mais 1 GB, mais 2 GB, 4 GB. Se um desses discos der problema, pifou o disco lá, deu um problema físico, queimou o disco, todo o volume vai ser perdido. Ele não é tolerante a falhas. Se um dos discos onde tem espaço alocado falhar, todo o volume está perdido. Júlio, o que eu faço nesse caso? Aí a velha recomendação número 1, backup, né? Sempre tem que ter backup de todos os volumes com dados importantes da empresa. Tá? Aí deu problema, remove o volume, substitui o disco com problema, recria o volume e restaura o backup. Se não tiver backup, meu filho, o problema é grande.
Mesmo nos volumes que tem tolerância à falha, que nós vamos ver depois, mesmo esses deve ser feito o backup, tá? Porque pode acontecer de falhar 2 discos e aí você perdeu o volume todo. Em resumo, não se trabalha sem backup, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui, onde nós vamos criar um volume estendido que usa espaço nos 3 discos aqui. Tá? Só antes disso, deixa eu comentar com vocês uma novidade importante, que sempre é bom relembrar, que foi introduzida no Windows Server 2008 e que também faz parte do Server 2012. Até o Windows Server 2003, pessoal, o assistente para a criação de volumes estendidos só exibia discos dinâmicos. Ou seja, você tinha 5 discos lá no teu servidor, ia criar um volume estendido, mas desses 5, 3 eram dinâmicos e 2 discos básicos. O assistente só ia disponibilizar ali para você escolher espaço os 3 discos que eram dinâmicos. Os básicos ele não mostrava, tá? No Windows Server 2012 R2 e também no 2008, o assistente exibe todos os discos, ou seja, inclusive os discos básicos. Vamos supor que aqui nós tivéssemos 2 discos básicos e um dinâmico. Ao iniciar o assistente de criação de volume estendido, ele ia mostrar todos, os básicos e os dinâmicos. Tá? Se você selecionar espaço em um disco básico, o disco vai ser convertido automaticamente para dinâmico. Lembrando que nós só podemos criar esses volumes que nós estamos criando em discos dinâmicos, novos, né? Quando você faz, vou repetir o que eu já falei numa das lições anteriores, porque é importante. Você está migrando um servidor mais antigo, por exemplo, que tem volumes estendido, RAID 5, RAID 1, em discos básicos. Você faz a migração, o Windows Server 2012 reconhece e mantém esse tipo de volume em disco básico sem problema. Só você não consegue criar esses volumes novos, estendido, RAID 1, RAID 5, em discos básicos, você não consegue mais criar, ele só mantém os que já existiam. Para você criar esses novos tipos de volume, você tem que converter os discos para dinâmico. O único cuidado que você tem que ter é que os discos dinâmicos não são reconhecidos por sistemas mais antigos, bem antigos mesmo, tais Windows 95, 98 ME. Se você ainda tiver essas peças de museu na rede da empresa, o que seria um atentado contra a segurança, mas se ainda tiver, você tem que ter cuidado, porque essas versões antigas não irão conseguir acessar volumes em discos dinâmicos, tá bom? Muito bem, vamos ver como criar um volume estendido. Vocês vão ver que é bastante simples, não tem muito mistério. Nós vamos criar um volume estendido que usa 1 GB de espaço aqui, 1 GB aqui e 2 GB aqui, tá bom? Como é que eu faço isso? Clica com o direito aqui, novo volume estendido, tá? Ele abre o assistentezinho de volume estendido, avançar. Aí ele me pergunta em que discos você quer usar espaço e quanto de espaço em cada disco. Então tenho aqui o disco 1, vou usar 1 GB, 1024. Agora, para usar espaço no disco 2, eu tenho que clicar aqui e clicar em adicionar. Aí eu tenho que marcar o disco 2 aqui. Quero usar do disco 2, ele diz o total disponível, eu quero usar 1024 MB. Agora quero usar espaço do disco 3, tem que clicar aqui, adicionar e marca aqui, ó. E do disco 3 eu quero usar 2048 MB, ou seja, 2 GB. Agora ele vai ficar com quanto esse volume? 1 GB que ele pegou do disco 1, mais 1 GB do disco 2, mais 2 GB do disco 3. Ele vai ficar com um total de 4 GB. Selecionou os espaços, quanto você quer usar de cada disco. E aqui eu fiz de propósito para mostrar que pode usar espaços diferentes. Não precisa ser o espaço no mesmo disco igual. Avançar. E aí aquela telinha onde ele pergunta que letra você quer atribuir para essa unidade aqui. Vamos selecionar uma letra aí, sei lá. Vamos selecionar o drive Y. Pronto. Y. Tá? Vai ser o nosso drive Y com 4 GB. E aí aquela tela de formatação, vou escolher NTFS, unidade padrão, rótulo, vou chamar aqui de volume espelhado 01.
Espelhado não, estendido. Estendido. Muito bem. Agora sim, volume estendido 01. Vou pedir para executar uma formatação e para ativar a compactação. Avançar. E dá um resumo, ó, disco selecionado, disco 1, 2 e 3, tamanho total 4096 MB, sendo 4 GB, né? 1 GB do disco 1, 1 GB do disco 2, mais 2 GB do disco 3. Não tem nada para alterar, clica em concluir e aguarda. Rapidamente ele vai criar e olha aqui, ó, ele está pegando o volume Y, ele é 1 GB do disco 1, 1 GB do disco 2 e 2 GB do disco 3. Se eu vier aqui no computador, já vai aparecer o meu drive Y, ó, com um total de 4 GB disponível e pronto para uso. Claro que está vazio porque eu recém criei ele, mas está aqui disponível e ele é um volume que usa espaço em 2 até 32 discos e pode usar espaços diferentes nos diferentes discos. Aqui ele usa 1 GB e daqui 2. Ele não é tolerante a falha. Se um desses discos queimar, qualquer um deles onde tem uma parte do volume, ele perde o volume e não tem mais acesso. Aí só com um backup para restaurar, tá bom? Então acabamos de criar o nosso primeiro volume estendido. Tá legal? Muito bem. Seguindo para nosso próximo exemplo, nós vamos criar um volume distribuído. Às vezes tem muita confusão entre o volume estendido e o volume distribuído. Ambos têm algumas características em comum. Pode usar espaço de 2 até 32 discos diferentes. Agora começam as diferenças. O primeiro volume estendido que nós acabamos de criar, ele pode usar espaços diferentes nos discos. 1 GB num disco, 1 no outro, 2 no outro, 4 no outro, 16 no outro e assim por diante. Já o volume distribuído, que é conhecido também como RAID 0, ele tem que usar espaços iguais em todos os discos. Se é 1 GB, é 1 GB em todos, se é 2 GB, é 2 GB em todos e assim por diante. E outra grande diferença é que nesse volume estendido aqui, como é que o Windows Server faz a gravação? Ele grava primeiro no espaço do primeiro disco aqui, até esgotar esse espaço. Depois começa a gravar no do segundo disco e assim sucessivamente. Já no volume distribuído, o que o Windows faz? Ele grava ao mesmo tempo nos 3 discos, ou nos 2, ou nos 32. Ou seja, ele grava ao mesmo tempo em todos os discos que compõem o volume distribuído. Por que isso? Para melhorar a velocidade de escrita no disco. Então, se você tem uma aplicação que a característica dela é gravar muito em disco, talvez você consiga acelerar consideravelmente o desempenho da aplicação simplesmente criando um volume distribuído. E vamos aprender agora a criar um volume distribuído, onde nós vamos criar o volume com 3 GB, usando 1 GB de cada um dos espaços aqui. Vamos ao exemplo prático então. Para criar um volume distribuído, extremamente simples também. Clica com o botão direito do mouse no espaço não alocado de qualquer um dos discos. Vou clicar, só deixa eu trazer um pouquinho mais para cima aqui, aí facilita mais a visualização. Então clica com o botão direito do mouse no espaço não alocado de qualquer um dos discos. E aqui tem a terceira opção, ó, novo volume distribuído. Clica nessa opção, ele abre um assistente de novo volume distribuído. A primeira tela é apenas informativa, clica em avançar. Aí por padrão ele vem aqui e pergunta qual espaço eu quero usar, 1024, e de quais discos. Vou adicionar os 3 discos. Observa que ele já traz o mesmo valor aqui, ó. Ele até permite eu alterar aqui, mas aí ele vai alterar para todos. E quero também do terceiro disco. Ao invés de 1024, eu quero 2048. Ele vai alterar para os 3 ao mesmo tempo, porque é a característica do volume distribuído. Ele tem que usar o mesmo espaço em disco para todos os discos no qual vai ser criado o volume distribuído. Então, vou deixar aqui 1024, que é 1 GB, ele vai criar um volume de 3 GB, 1 GB de cada disco. Vou escolher uma letra, vou escolher aí letra Z, tá?
E aqui aquelas opções de formatação com NTFS, tamanho de unidade padrão, e vou chamar aqui de voo distribuído, voo dist 01. Pronto. Vou pedir para executar uma formatação rápida e ativar a compactação. Avançar. Chegamos na tela final do assistente, onde ele dá um resumo das opções selecionadas. Clico em concluir e aguardo. Está criando aí o nosso volume Z, usando exatamente 1 GB de cada disco para formar o volume distribuído. Vocês observem que ele vai usando diferentes cores aqui, ó. Para volume simples, ele põe uma legenda aqui, ó. É esse tom de mostarda. A partição primária, que é um disco básico lá, é o azul escuro. O rosa aqui é o volume estendido. Esse verde abacate aqui o volume distribuído. E o preto o espaço não alocado. Então aqui embaixo ele cria uma legenda mostrando o tipo de cada volume. E se eu vier aqui no meu computador agora, nós temos aí um drive, aparece o drive Z de 3 GB, que é o nosso volume distribuído, usando 1 GB em cada disco. Bom, bem simples também para criar um volume distribuído, né, pessoal? Tem aí grandes segredos. Vamos agora ao nosso próximo exemplo, que é criação de um volume do tipo RAID 5. O RAID 5 ele é muito parecido com o volume distribuído, tá? Ele pode ocupar espaço em 2 até 32 discos diferentes. Os espaços têm que ser iguais. O RAID 5 tem que ter no mínimo 3 discos, tá? De 3 até 32 discos diferentes, mas no mínimo 3, por quê? Porque diferente do volume distribuído, o RAID 5 ele tem tolerância à falha, ou seja, além dos dados que ele vai gravando de cada arquivo, ele grava também informações de paridade, ou seja, são informações que se você der problema num dos discos, a partir dessas informações de paridade ele consegue recuperar essas informações. Então, se der problema em um disco, você ainda não perdeu o volume. Você pode ir lá substituir o disco e reconstruir o volume. Claro que isso não dispensa um backup, pessoal. O backup tem que fazer sempre, mas é uma possibilidade a mais que você tem num volume do tipo RAID 5. Então, no mínimo 3 discos até 32, e ele grava informações de paridade para poder recuperar, para não perder os dados caso um dos discos tenha problema. Se 2 dos discos que formam o RAID 5 derem problema, aí não tem jeito, aí só o bom e velho backup para salvar a nossa pele, tá bom? Então, característica muito semelhante ao distribuído, com a diferença que no espaço no mínimo em 3 discos diferentes, tá? E ele tem informações de paridade, ou seja, ele é tolerante à falha de um dos discos. Vamos criar um RAID 5 aqui, vocês vão ver que também é muito simples. Clica com o direito mouse, novo volume RAID 5, tá bom? Aí ele abre um assistentezinho aqui. O espaço que a gente quer usar, vamos criar ele com 6 GB, usando então 2048 MB de cada disco. Adiciona os outros discos aqui, ele já vem com espaço, porque tem que ser o mesmo espaço em todos os discos, tá? Se você alterar aqui, ele altera nos 3 ao mesmo tempo. Então vou manter aqui 2048. Clica em avançar, vou escolher uma letra para ele, vou escolher R de RAID. Poderia ser qualquer letra de acordo com o planejamento aí na tua empresa. Clica em avançar, as opções de formatação, NTFS, tamanho de unidade de alocação padrão, vou chamar aqui volume RAID 5. Esse é um rótulo que aparece lá no computador indicando o que é o volume. Executar uma formatação rápida, ativar compactação, clico em avançar, um resumo do que eu escolhi e clico em concluir e aguardo. Ele demora um pouquinho mais do que os outros volumes por causa da questão da compactação, da paridade, etc. Mas já está ele aí, o nosso volume
R, total de... Ele não é o total de 6 GB, porque 1/3 do espaço ele guarda para as informações de paridade, de recuperação. E vejam que aqui ele está dizendo que está sincronizando. Quando ele cria, mesmo não tendo nada de dados, ele faz uma sincronização para manter essas informações de paridade. E aqui ele vai dizendo, ó, 55%, 59%, e aí ele vai atualizando. Quando chegar a 100%, ele vai estar disponível para uso. Se vocês estiverem criando volumes grandes, aí 10 tera, 20 tera, aí ele pode demorar um bom tempo para fazer essa sincronização inicial e estar disponível para uso. Aí tem que aguardar, né? Não tem muito o que fazer. 88%, 91%, 95%. Vamos aguardar para mim. Ó, íntegro, pronto para uso. Se eu vier aqui no computador, agora vai ter um drive R, que é o volume RAID 5 com 4 GB. Vejam que eu peguei 2 GB em 3 discos diferentes. Vocês dizem, Júlio, mas não seria 6 GB que estaria disponível? Não, porque 1/3 dele, ele não é que ele perde, ele reserva para as informações de paridade. Então isso aí é uma coisa que você tem que levar em consideração quando vai implementar um RAID 5. O volume estendido não tem perda nenhuma, tá? Ele usa todo o espaço, mas não tem paridade. O volume expandido, que ele usa espaços iguais em 2 até 32 discos, ele também não tem perda, porque ele não tem paridade, portanto não tem tolerância à falha. Já o RAID 5, que é um volume tolerante à falha, de um disco, né? Porque se falhar 2 discos, ele não consegue reconstruir as informações. Então o RAID 5, como ele usa um disco para um dos 3, ele teve aqui uma perda de 1/3. Tá? Essa perda vai variar dependendo do número de discos que você utilizar no volume. Mas ele está aqui prontinho para ser utilizado. Tá bom? Acho que bastante simples também, né, pessoal? O fundamental, eu sempre falo com vocês, é entender bem a teoria do que é cada tipo de volume, quais as características, para que ele serve, quando utilizar. Porque se você conhecer bem a teoria, usar o assistente aqui é extremamente simples. Então vamos para o nosso próximo exemplo, que é criar um volume espelhado. O que é um volume espelhado? Ele, exatamente como o próprio nome sugere, você espelha. Você tem uma cópia exatamente igual do volume em 2 discos diferentes. Tá? Ele é especialmente útil para a gente usar no volume onde o Windows está instalado. Você pode espelhar esse volume e aí, em caso de falha do HD principal, você pode ir lá nas configurações de inicialização, tem uma maneira de fazer isso lá, e redirecionar a inicialização para o espelho dessa partição aqui, e normalmente o sistema consegue inicializar sem problema nenhum. Mas você pode também criar um volume espelhado para discos de dados. Você tem lá, vai criar um volume de 100 GB, vai ser usado pelos usuários da rede lá numa pasta compartilhada, para gravar documentos do setor de contabilidade, por exemplo. Você pode criar um espelhamento, que se o disco principal falhar, você pode rapidamente retornar o compartilhamento através do disco onde ele está espelhado. Nós vamos ver nessa lição como criar um espelhamento do zero, ou seja, não existe ainda o volume, já criar ele espelhado, e como espelhar um volume já existente. Na próxima lição, para essa não ficar muito extensa, nós vamos aprender como recuperar um espelhamento e também um RAID 5 no caso de falha de algum dos discos, tá bom? Então vamos para o nosso próximo exemplo prático, que é como criar um volume espelhado, que é também conhecido como RAID 1, do zero, ou seja, eu vou criar ele e ele já vai ser um volume espelhado, que vai usar o mesmo espaço em 2 discos diferentes. Como é que faz isso? Vem aqui no espaço não alocado, clica com o direito, novo volume espelhado. A primeira tela do assistente é apenas informativa, né? Em avançar. Aí ele pergunta quanto de espaço eu quero utilizar e em qual disco eu vou espelhar. Vou criar aqui um disco de 4 GB, 4096 MB, e ele
vai ser espelhado no disco 2. Veja que ele já traz o mesmo tamanho. Evidentemente, se é espelho, tamanho igual. Se eu alterar aqui, ele altera nos dois. Aqui. Então, 4096. E quando você cria o espelhado, ele está salvando os dados aqui. O próprio Windows sincroniza os dados para o espelho e mantém os dois sempre iguais. Se o usuário fizer uma besteira e apagar tudo aqui, vai apagar tudo no espelho também. Por isso que, pessoal, esses volumes tolerantes à falha, eles não substituem backup. Eu estou falando isso várias vezes, que é importante. Criou um volume, compartilhou para os usuários usar, eles começam a gravar arquivos, tem que ter uma estratégia de backup e implementar ela. Lá no módulo 15 eu vou falar para vocês em detalhes sobre backup, tá bom? Então vamos criar um volume espelhado, ele vai ter um volume de 4 GB aqui no disco 1 e o espelho dele lá no disco 2. Escolher uma letra para ele, escolher um M aqui. NTFS padrão, vou chamar aqui de volume espelho. Executar uma formatação rápida, ativar compactação de arquivos. Avançar, aqui um resumo das opções que eu escolhi, concluir e vamos aguardar. Ele demora um pouquinho porque ele também vai criar o volume, até que foi mais rápido que eu pensei, tá? E já disponibilizou aqui para uso. 4 GB no primeiro disco e o espelho no segundo disco. Qual é o tamanho que vai aparecer no computador? 4 GB, porque não é a soma dos dois. Esse aqui simplesmente é um espelhamento, uma cópia integral do que tem naquele lá. Então, se eu vier aqui no computador, tem aí o volume M, que é o nosso volume espelho de 4 GB, tá bom? Muito bem, o que mais que temos? E vejam que ele traz a legenda aqui também, um vermelho escuro, volume espelhado. Cada tipo de volume, ele indica aqui com uma cor diferente. E mostra a legenda aqui para que a gente saiba qual cada tipo de volume. Muito bem. Uma outra opção que nós temos aqui é como espelhar um volume já existente. Vamos pegar esse volume 1 aqui, esse volume simples de 1,5 GB. Vamos supor que você já gravou dados aqui, os usuários já estão usando. E apenas para garantir uma rápida recuperação, caso falhe um dos discos, você quer criar um espelho dele lá no disco 3. Também é bastante simples. Aí você clica no volume já existente que você quer espelhar e vem aqui na opção adicionar espelho. Ele pergunta, você quer adicionar um espelho desse em qual dos discos? Ele mostra os discos dinâmicos onde tem espaço suficiente para criar o espelho. Selecionar o disco 3 aqui e clico em adicionar espelho. E aguardo. Dependendo do opa, ele deu um erro aqui. Todos os discos com extensões de um volume têm que ter o mesmo tamanho de setor e esse tamanho deve ser válido. Deve ter alguma característica do disco 3 aqui que não permitiu. Vamos fazer no disco 2 então. Adicionar espelho. No disco 2, adicionar espelho. Agora ele conseguiu. É alguma característica aqui do disco 3 que não permitiu que ele fizesse esse espelhamento aqui. Aí no disco 2 ele criou bem rapidamente, ó. Então tem um espelho do Drive X aqui no disco 2. E vejam que ele trocou a legenda aqui da cor que era o volume simples, trocou para um vermelho escuro, que é o volume espelhado. Então, criamos um espelho num volume que já existia, tá bom? Muito bem, pessoal. Do que estava proposto para essa lição, acho que está de bom tamanho. Fizemos vários exemplos. Vocês viram que é bastante simples. Reforço mais uma vez. O principal é conhecer a teoria lá, o que é cada tipo de volume, para que serve, que aqui para administrar e gerenciar eles fica bastante simples. Tá legal? Muito bem, agradeço por vocês terem me acompanhado até o final. Espero que essa lição tenha sido útil para vocês, tenha trazido muitas informações novas e vejo vocês nas nossas próximas lições.